Bom, professor, a gente vem de 3 jogos na Série D, a gente estreou com uma derrota em casa, mas não é uma derrota que reflete muito como foi o jogo, tanto que a gente começou ganhando a partida. Depois a gente se recuperou e conseguiu uma vitória importante fora de casa, e agora outra vitória em casa contra um adversário difícil. Infelizmente a gente não tem transmissão na Série D, então eu queria que você comentasse um pouco sobre a equipe que o Água Santa preparou para a Série D, a forma que a gente está jogando, o que a torcida pode esperar agora nesses próximos jogos, porque faltam 11, né? Foram só 3. Eu entendo que assim, é muito mais demonstrado, né? Se a gente discursa um processo e as coisas não acontecem, já soa como uma justificativa. Não, a gente está, na verdade, reconstruindo tudo aquilo que o clube tem como maior tempo de tradição, de resultados, e é óbvio que esse é um processo, e a gente está procurando escolher os atletas para representarem bem isso, criando uma identidade, uma identidade que talvez o clube sempre teve, e eu acho que trabalha sempre em cima dessas interpretações para que a gente tenha isso tudo harmonioso, né? O resultado da sustentação, acho que a equipe evolui, a gente tem um grupo de jogadores muito comprometidos, muito dedicados, trabalham bastante, nós temos os nossos limites e o tempo todo brigamos com ele para que a gente sempre, nesse limite que vai ser contínuo, evoluir, crescer. E eu acho que o resultado da confiança na interpretação de todo esse processo é diferente de circunstâncias, o torcedor, a imprensa, a direção, a comissão técnica, os atletas. A gente vive muito as nossas expectativas e eu acho que todo mundo tem que contribuir nesse momento para que a gente unifique todo o sentimento, para que a gente crie de verdade uma mentalidade bastante forte, muito positiva, para que a gente consiga definitivamente transformar isso numa identidade, né? Cada um sabe a sua importância, cada um entende o seu valor. Eu acho muito importante todos saberem disso, para que a gente consiga, dentro de cada função, fazer as coisas acontecerem, os resultados serem contínuos, mas a performance muito boa, que é o que vai nos dar sustentação para que as coisas continuem acontecendo. E falando em performance, o nosso grupo é um grupo muito coletivo. Dos 6 gols que a gente marcou até agora, foram 6 jogadores diferentes. Isso é uma coisa que você preza no seu trabalho, sempre o grupo? Eu acho que é importante cada um ter a sua função, né? Isso a gente estabelece sim. Cada um ser contundente naquilo que faz, ou seja, se alguém terminou bem, alguém construiu bem, alguém propiciou para que as coisas terminassem bacana. É evidente que você tem funções, os atacantes eles são mais exigidos, são mais cobrados, porque é do futebol isso, mas quando você tem importâncias, cada um tem a sua relevância, propicia a um outro segmento, a um outro momento, a um outro atleta chegar e fazer as jogadas, ou terminar uma boa jogada, porque às vezes os atacantes são muito bem marcados, e aí você precisa trazer alguém que ataque bem espaço, que tenha uma contundência, mas efetivamente a gente trabalha para que o nosso ataque tenha muita liberdade para fazer as coisas boas acontecer, e eu acho que esse contexto faz parte das equipes pelas quais a gente, como comissão técnica, monta, organiza. É um time um grupo de jogadores que jogam, que tem recurso, mas que vão ser exigidos em dado momento naquilo que eles são como escolha que eles tiveram como atleta, né? O zagueiro, às vezes ele tem que ser bastante efetivo no confronto, no 1 contra 1, na bola aérea. O atacante tem que ser muito contundente no 1 contra 1, no poder de fogo, né? Criar situações e ser recorrente. Então, quando você tem isso muito harmonioso, você, a cada instante, a cada momento, é uma circunstância que você cria, que aparece. Então, é dessa forma como eu vejo o futebol moderno. Eu acho que ele precisa ter essa interpretação, esse entendimento e, obviamente, traduzir essa junção de ações, de capacidade, em prol de um resultado das dificuldades que a gente vai enfrentar nos jogos. Eu acho que é um grupo muito equilibrado mesmo, talvez dos quais eu participei, eu acho que é o mais de todos. Você não tem fiel da balança, eu uso o fiel da balança como uma equipe que talvez não vá ganhar um jogo, ganha um, perde 3. Eu acho que existe uma similaridade até de propósito de investimento, da maneira pela qual os clubes se mobilizaram para jogar competição. Então, você precisa viver muito bem e tirar proveito e crescer a cada momento. Quando você vence, melhor, porque dá confiança, e quando você não tem o resultado, ter a noção e a consciência de que você pode atingir esse processo a qualquer momento. A gente vai enfrentar o Porto Vitória agora fora de casa, né, no Espírito Santo. É um adversário que não começou bem o campeonato, mas foi como você disse, é um grupo equilibrado. Esse ano eles foram finalistas do estadual deles e eles vêm de uma derrota agora no Clássico. Você acha que é uma pressão a mais para eles jogar contra a gente em casa, criar o resultado? Como você vê isso também e como o time vai se portar? Eu acho que
a cada momento você cria uma expectativa, né? A pressão é subjetiva. Eu acho que quando você é pressionado, isso significa um motivador na minha maneira de entender, porque confio em você. Ninguém pressiona quem não tem capacidade, ninguém cobra de quem não vai entregar, oferecer. Então, eu acho que essa pressão ela é permanente. É óbvio que o resultado cria ansiedade, expectativa, pressa para as coisas, mas basicamente, como eu disse, foram detalhes. A gente viu basicamente todo o adversário, a gente interpreta bem o jogo, a gente venceu os jogos, mas poderíamos ter em algumas circunstâncias propiciado ao adversário a vantagem. Então, essa regularidade, essa capacidade que eu acho que os atletas precisam entender e exercê-la quando as coisas ocorrem, se traduz em ocasiões e momentos como esse. Mas, como eu disse anteriormente, eu acho que o líder e aquele que vem lá um pouco mais atrás tem similaridades. Não existe uma diferença tão significativa assim, que justifique. O que faz com que as coisas aconteçam é você ser eficiente, eficaz, trabalhar muito em cima do acerto, errar o mínimo possível. É um jogo de ação, é um jogo extremamente competitivo. O cenário da divisão é esse, o convite e a postura é essa que deve ter como padrão, mas as circunstâncias do jogo dá margem para que você, quando tem trabalhado, treinado e bem interpretado, as escolhas e os momentos para que naquele instante específico a gente seja bem assertivo, né? A gente fala muito em tomada de decisão, né? O futebol tem muito linguajar que não mudou de anos atrás, não. A interpretação é a mesma, o linguajar é um pouco diferente, mas o procedimento para que as coisas possam ocorrer ou deixar de ocorrer está muito ligado àquilo que de verdade você constrói. Obrigado.